O economista brasileiro Ilan Goldfein foi eleito o novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa é a primeira vez que o Brasil vai comandar a instituição. O economista foi indicado pelo governo de Jair Bolsonaro. Na semana retrasada, o ex-ministro Guido Mantega, quando ele ainda integrava a equipe de transição, chegou a pedir para que o banco adiasse a escolha do novo presidente, o que não foi acatado. Apesar desse episódio, em entrevista à CNN, Goldfein afirmou que vai atuar em harmonia com o governo Lula. Eu vejo muito natural a convivência com o novo governo. Vamos ter, obviamente, harmonia, nós vamos ter um prazer de contribuir, se complementar. As pautas da minha plataforma é muito parecido com a pauta da plataforma dos objetivos do governo eleito. Questões de clima, combater a pobreza, desigualdade, investir em infraestrutura. Eu vou ser o presidente do BID e vou ter uma relação harmônica com muitos governos. Aliás, eu espero com todos os governos, inclusive, eu tenho certeza, do Brasil. É um passo importante, mas é importante destacar também qual é o papel do BID e por que um brasileiro no comando da instituição representa tanto. Raquel, onde vai explicar para a gente? Prestígio político e o tamanho do orçamento, Márcio. Eu vou pedir a telinha que o nosso pessoal da produção preparou. O que é o BID? O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele financia principalmente obras de infraestrutura nos países da América Latina e do Caribe. São 48 países membros, 16 europeus e 4 asiáticos. O Ilan foi eleito com apoio de 80% desses membros e no ano passado ele aplicou, 23 bilhões de dólares, no ano passado não, no ano passado, 2021, 23 bilhões de dólares em financiamento. Tem um xadrez geopolítico aqui, Márcio, que foi muito importante nessa eleição do Ilan. Os Estados Unidos, depois da mal-sucedida tentativa do Trump de colocar um americano, que acabou caindo, deixando o cargo por problemas, inclusive, de ordem ética, queriam devolver o posto a um latino-americano. Eles tinham uma candidata de Trinidad e Tobago que acabou não emplacando. O Ilan tem excelentes relações com o Departamento do Tesouro, foi se chegando a um consenso em relação ao nome dele. O ministro Paulo Guedes aproveitou essa oportunidade e encampou a candidatura do Ilan. Surgiu dentro do PT, então, essa ala mais anti-americana do PT, e aí estamos falando de Guido Mantega, Celso Amorim e algumas outras figuras que circulam ali, querendo, em nome desse anti-americanismo, tirar o Ilan de cena. E ontem, na entrevista para mim e para a Roberta Russo, ele falava exatamente disso, de quanto ele achava que a vitória dele era uma vitória do diálogo, da pacificação e de você tentar trazer a América Latina e os Estados Unidos para esse mesmo cenário. Lembrando que a Argentina, de Alberto Fernandes, desistiu da sua candidatura em cima da hora. Ele disse que está disposto a trabalhar com o governo brasileiro. Agora, resta saber se aqui no governo eleito, qual é a visão que vai prevalecer na nossa política externa, se é essa área mais anti-americana ou não, a área mais pragmática. A visão que tem que prevalecer é de 23 bilhões num banco que quer financiar projetos. O que a gente mais precisa é de projeto. Mas como é que funcionam essas indicações? É claro que ele, como presidente do banco, não vai separar mais dinheiro para o Brasil. É claro que não funciona assim. São 48 países membros. São os governos federais, os governos estaduais, são os municípios. Quem é que apresenta projetos? Como é que funciona essa apresentação de projetos para correr atrás desse financiamento do BID? Eu te confesso que eu não conheço o procedimento técnico em detalhes, mas são apresentados projetos, podem ser a nível municipal, estadual, federal, e às vezes são projetos estruturantes, né, que ligam um país a outro, fazem corredores de exportação. E aí o Banco Interamericano ele faz essa depuração técnica e escolhe os projetos. Lembrando que o BID tem hoje um grande concorrente aqui na América Latina que se chama
China. A China tem investido pesadamente aqui, como na África, para garantir o acesso a commodities, e o BID acaba sendo quase que eu ia falar um braço, mas eu acho que não é bem isso, porque é um organismo multilateral, mas acaba sendo um instrumento importante de influência dos Estados Unidos aqui na nossa região. Felipe, queria colocar você um pouco na conversa. Como é que você viu essa vitória de Ilan Goldfein, mas principalmente, como é que você viu essa tentativa de não termos essa vitória de Ilan Goldfein por parte de alguns integrantes, mas que a gente, como a gente falou bem na semana passada, a própria saída de Guido Mantega do grupo de transição fez uma sinalização importante. Olha, o que ele falou não está valendo, não. Deixa o Ilan concorrer, deixa a eleição correr tranquilamente. Foi uma derrota para o Guido Mantega, que acabou depois saindo, inclusive, da equipe de transição de tanto mal-estar que causou. Causou ao mercado, porque viu nele o retrato do velho desenvolvimentismo petista, dessa política econômica baseada na participação ativa do Estado como motor da economia, viu ali, claro, de volta aquela figura que representou parte dos escândalos de corrupção do PT também, em razão do fato de ter sido preso, de ter um apelido na planilha do Departamento de Propina da Odebrecht, mesmo tendo conseguido se livrar desses processos, né? Como a Raquel falou outro dia, só está ali, nesse momento, sendo alvo de um processo ligado ao Joesley Batista. Então, foi uma reação muito ruim para o Guido Mantega, de todas aquelas pessoas envolvidas no pensamento de como deve ser o Brasil daqui em diante, diferente do que já foi, inclusive, nos governos do PT, embora se façam alguns recortes de aspectos favoráveis. Então, ele perdeu porque ele tentou fazer essa interferência na eleição do Ilan, que acabou vitorioso. E o Lula, ele ficou ali em cima do muro, depois dessa tentativa de interferência, não apoiando diretamente, nem recusando, porque sentiu que o Ilan tinha possibilidade de vitória, como de fato veio a acontecer. Não é uma figura do partido, não é uma figura que represente o ideário petista, e assim como Jair Bolsonaro, o Lula tem uma série de receios em relação a quem não é gente nossa. O PT gosta de gente que pode ser leal, que pode atender aos interesses políticos. Então, ele é um quadro técnico e ele vai fazer uma gestão técnica do Banco Interamericano. Como você falou, Márcio, o Brasil precisa de obras de infraestrutura e precisa estar no radar de um banco que reúne tantos países importantes e com critérios mais bem definidos do que aqueles que foram utilizados no nosso BNDES para obras de infraestrutura, lamentavelmente, em outros países, como a Venezuela e Cuba. Como a gente viu na entrevista de ontem, feita pela Raquel e pela Roberta Russo com o Ilan Goldfein, a gente vê também no texto de hoje na Folha de São Paulo, como ele não apresenta rancor com essa tentativa de sabotagem que Guido Mantega teria fez ao nome de Ilan Goldfein a direção do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Márcio, esse movimento ele causou um racha na equipe do governo eleito. Então, logo essa carta foi encaminhada aos Estados Unidos, informação revelada pela Raquel Landim, houve um movimento muito forte no entorno do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, uma tentativa de consertar. Quando ficou claro que Ilan era o cara e seria o cara, houve inclusive um movimento mais ostensivo. Então, logo Guido saiu, o que eu consegui apurar é que autorizados por Lula, interlocutores fizeram chegar aos Estados Unidos, que detém grande parte do poder de voto do BID, que não havia um veto. E aí, mais do que isso, ontem mesmo, pessoas muito próximas a Lula ligaram para Ilan para parabenizar, e aí a gente viu também uma manifestação pública do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, sobre essa eleição. E o que me disseram é que sim, foi combinado com o presidente eleito. Thaís Arbex, Felipe Moura Brasil conversaram com a gente pelo telão.